Olá pessoal, tudo bem? Ransomware em Las Vegas. A notícia dessa semana indica que teve um rombo milionário. Eu sou o Renato Buiu, da Violink, e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o CT Hub produz. Bom, essa semana teve uma notícia bem interessante sobre uma grande cadeia de cassinos e hotéis, né, lá em Las Vegas, que foi invadido, teve um ransomware, né? E aparentemente eles pagaram aí parte do ransomware, então a notícia ainda está evoluindo, né, o assunto. Mas tem um caso, tem uma questão bem interessante que é como que os criminosos conseguiram se infiltrar na rede desse cassino. Então vou mostrar para vocês aí a notícia que foi publicada recentemente. Então tá aqui, é a primeira página aqui que eu vou mostrar para vocês do site da Blipping Computer, né? A gente fala bastante desse site aqui, traz bastante notícia do mundo de informática. E aí tá aqui dizendo que os computadores de virtualização, né, ESXi da MGM, foram criptografados num ataque de ransomware. Aqui, ainda a notícia, quando estava no início do assunto, colocou alegadamente. Hoje já tá é, estabelecido que realmente aconteceu esse ransomware, né? E é um grupo que eu já falei aqui no programa deles, né? Então, é o grupo Black Cat. Eles têm uma afiliada, né, um subsidiário chamado Alpha. O último A, eles colocam de cabeça para baixo um V para fazer uma gracinha, né, no logotipo deles. Então eles fizeram um ataque invadindo e criptografando os servidores, mais de 100 servidores, segundo a notícia aqui, foram criptografados, foram contaminados, foram comprometidos com essa ação desses criminosos. Eles tiveram primeiro um acesso à rede, provaram para a equipe de segurança do cassino que eles tinham invadido e comprometido alguns servidores e tentaram extorquir um dinheiro. A organização, em tese, se não concordou em pagar, e aí eles criptografaram os servidores. Então, aparentemente, teve algum tipo de negociação. O cassino em si, né, ele não está falando muito da negociação, se houve ou não teve. Eles são muito é, cuidadosos aqui, não estão falando absolutamente nada significativo para a imprensa. Mas o representante da gangue falou bastante e explicou o que aconteceu, como é que funcionou. Então teve um impacto muito significativo para hóspedes e clientes aí do cassino, né? Então eles começaram a fazer exfiltração de dados. Tem uma outra notícia que explica a quantidade de dados que eles tiraram, são vários terabytes, né? Não é pouca coisa. E por enquanto eles o cassino já recuperou parte das operações, né? Mas em tese os criminosos têm acesso aos dados e podem vazar esses dados. Ainda não está claro também o que tem nesses dados. Tem uma notícia que fala um pouquinho do que eles supõem que tem, mas ainda é oficioso a informação, tá? Então, esse é um caso interessante porque começou como engenharia social. Então, tem um outro artigo que está bem escrito, bem interessante aqui, que fala, dá um pouquinho mais de detalhe, daqui a pouco eu chego lá. Então, essa gangue, né, o Black Cat Alpha, eles conseguiram fazer esse ataque com sucesso na MGM, né? E foi o mesmo grupo que invadiu o Western Digital em março desse ano. Então, a gente falou aqui, vazou os dados de vários clientes corporativos da Western Digital. Então, é uma gangue que realmente está se especializando nesse ransomware e através de engenharia social, né? Então, o grupo é chamado pela CrowdStrike de Scattered Spider, e cada empresa de cibersegurança coloca um nome diferente, mas é o mesmo grupo, é a mesma equipe, né? Então, por exemplo, a Okta chama eles de Scattered Swine. A Okta, inclusive, tem alguma, vamos dizer assim, alguma relação com essa notícia, porque eles têm um mecanismo, eles têm um sistema de controle de gestão de identidade, né? Para fazer autenticação. Então, quando um determinado cliente vai acessar o portal do cassino ou do hotel, a gestão de identidade faz parte do serviço que a Okta presta. Também a equipe de TI. E aí é que teve um problema. Foi feito um furo de engenharia social, ou seja, foi feito um ataque baseado na personificação de alguém em contato com o helpdesk do cassino, e aí eles conseguiram utilizar credenciais que estavam armazenados, que estavam contidos lá no sistema da Okta. É, segundo a notícia que tem, eles também conseguiram invadir a rede de outros clientes, entre os quais
o Caesars Entertainment, que também é uma grande cadeia de hotéis e de cassinos, né, de entretenimento dentro dos Estados Unidos. Quando esse tipo de empresa gigante, né, eles sofrem esse tipo de ataque, eles são é obrigatório que eles forneçam detalhes, que eles relatem imediatamente a, a SEC, né, a Comissão de eu preciso editar aqui. Então eles precisam relatar imediatamente à SEC, que é a Comissão de Bens Imobiliários, né? Basicamente de finanças, aí é algo equivalente aqui no Brasil aos controles que a gente tem aí para as empresas listadas em bolsas. Então sempre que tem essa questão de teve um vazamento, tem uma notícia, um fato relevante, essa publicação, existem entidades, órgãos que cuidam da publicidade, do cuidado com essa informação e do acompanhamento para ver se a empresa tomou as iniciativas necessárias para corrigir aquele problema, corrigir aquela falha, né? Seja processo, seja sistema, o que seja. E aí eles abriram, né, uma um relato, eles reportaram para a Comissão de Securities and Exchange, dizendo que aparentemente eles pagaram algo parecido com 30 milhões de dólares para evitar que os dados fossem vazados, porque eram dados de clientes, então isso aí tem um peso muito significativo, né? Os clientes poderiam entrar em processo contra a empresa. Então, depois que teve esse vazamento aqui, que teve essa invasão, eles tiraram os dados criptografados de dentro dos servidores da MGM e agora estão entrando nessa negociação, aí, nessa briga para evitar vazar mais informação. E aí eles relatam, né, o administrador lá do grupo criminoso, ele relata que foram 100 hipervisores SX que foram criptografados, que foram desativados durante esse ataque aqui, depois de tentar uma negociação inicial, né? Então, esse grupo aqui, aparentemente são membros de países ocidentais, então deve ter membros dos Estados Unidos, Europa, etc. Tem bastante país na Europa envolvido, mas todos eles têm a característica de falarem inglês muito fluentemente. Então, quando eles falam com a imprensa, quando eles mandam posts aí, etc., quando eles se comunicam pelo Telegram, sempre falam um inglês muito bom. Então, não tem característica de gangue russa ou característica chinesa, só para dar dois exemplos aí de gangues que também atuam muito na questão do ransomware, né? E eles utilizam várias técnicas, a gente já falou aqui, né, de troca de chip SIM, de fatiga de MFA, que é aquele caso que fica mandando solicitação falsa de digitar a senha do MFA, do Authenticator que você tem no seu celular, insiste bastante até que a pessoa acaba passando para alguém, passa para o criminoso, aquela senha que não deveria passar, né? Então eles usam essas técnicas. E aí a outra notícia aqui, esse artigo está bem interessante, tá bem escrito, né? Dá os detalhes de como é que foi feito, como aparentemente foi feito esse caso aqui. Eles até chamam que foi um hack caótico e cinematográfico. Então eles colocam que foi muito, foi algo meio de cinema mesmo, a técnica que os hackers utilizaram. Mas basicamente o que eles utilizaram foi, a partir de alguns perfis de LinkedIn de pessoas que trabalham lá dentro do cassino, na área de TI, eles levantaram um monte de informação na internet, então coletaram informação na internet dos dados pessoais desses colaboradores, e aí entraram em contato por voz com o Helpdesk de TI, imitando a voz e personificando aquele funcionário para conseguir reset de senha. Então eles conseguiram acessar as senhas de um determinado funcionário, entraram na rede e aí utilizaram técnicas de elevação de privilégio, de movimentação lateral, até chegar na infraestrutura mais crítica de rede. Teve o impacto que teve aqui para a operação do cassino foi basicamente, durante vários dias, problemas com agendamento de quarto, falha de funcionamento das chaves para abrir as portas dos quartos, problemas de funcionamento com os caça-níqueis, né, as máquinas caça-níqueis. Então, todo o cassino eles têm regras, têm procedimentos para trabalhar nessas situações mais críticas. Então, eles entram no modo manual. Só que isso diminui muito a eficiência do cassino. Então, o impacto que teve aqui é que o cassino teve que operar com uma velocidade menor, com uma capacidade reduzida.
E uma estimativa rápida aí é de que um dia de operação nessa capacidade reduzida significa dezenas de milhões de dólares de impacto. Lógico que o cassino é um negócio multibilionário, então até parece que é pouco, né? Mas não, é bastante significativo você perder essa operação, até porque tem um dado intangível que é a insatisfação do cliente. O cliente que tem que visitar Las Vegas e passar por uma situação em que ele não consegue acessar o quarto dele, ele tem problemas na recepção, ele tem problema lá no cassino propriamente dito, gera um desconforto que às vezes ele não vai voltar mais a visitar aquela empresa, né, aquele entretenimento. Então, a empresa só falou que teve problemas intermitentes, etc., não muitos detalhes, falou que era uma questão de cibersegurança, mas não deu muito detalhe de como é que foi feita a invasão. E aí é que o artigo explica certinho como que foi que essa gangue agiu para chegar até dentro da rede do cassino, né? Eles também depois divulgaram que os hackers divulgaram que eles conseguiram mais de 6 terabytes de dados. Aparentemente esses dados são dados de clientes, tá? Então realmente tem um risco grande aí dos clientes desses cassinos, dessas empresas serem penalizadas depois se eles não tomarem os devidos dados para é, manter os seus sistemas funcionando melhor a partir de agora, né? Inclusive seus processos. E também eles falaram que tem outras três grandes firmas, né, esses hackers, que eles também conseguiram invadir. Isso aí foi através da Okta, que é a empresa de cibersegurança. Só que o que acontece? Por enquanto, eles não divulgaram qual é o nome dessas três empresas, grandes empresas. Então, ainda tem uma certa expectativa aqui na notícia, né, tá em andamento, mas o que já é certeza é que essa gangue está invadindo, está personificando funcionários de grandes empresas aí de entretenimento, de jogos, de hospedagem, e com esse objetivo de extrair dados, eventualmente publicar esses dados, né, e criptografar, fazer um ransomware. Então, muito preocupante, né? É, o que é interessante também é que um pouco depois desse ataque aqui, não sei se por coincidência ou não, mas o Cassino ele publicou uma vaga aí bem interessante de emprego, né, para quem é administrador de sistema Linux, para trabalhar lá em Las Vegas, recebendo $100 por hora. Então, é um valor razoável, né? Tem uns detalhes interessantes, você tem que ser capaz de trabalhar é, 10 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é bem puxadinho aí o que eles esperam de você trabalhando lá. Isso é comum nos Estados Unidos ter esse tipo de emprego assim puxado, né? Então, basicamente, sua vida vai ser o trabalho, mas são $100 por hora trabalhando lá no cassino. E entre os requisitos, fala das certificações, você tem que ter um diploma em ciência da computação, etc. E você tem que ser capaz de levantar 30 libras de equipamento, ou seja, você tem que ser capaz de levantar um servidor, basicamente é isso. Bem interessante eles colocarem isso aqui dentro dos requisitos, achei interessante. E pelo menos até o prazo de 15 de outubro você tem que ser capaz de trabalhar nessa toada aí de 7 dias por semana, 10 horas por dia. Então, realmente, o cassino está dando mostras aí que está se preocupando em agora corrigir e eventualmente remediar o problema que eles tiveram de cibersegurança. Bom, como sempre, fica aquele cuidado, né? Quando a gente fala com alguém no telefone, seja helpdesk, seja alguém que está ligando para a gente, sempre desconfiar da identidade de quem está do outro lado da linha, porque hoje em dia, com tanta informação que a gente tem na rede, com ferramentas de inteligência artificial, com ferramentas que inclusive conseguem imitar a voz de alguém, não dá para confiar que quem está do outro lado é com quem você imagina que está falando. Então, a verificação numa ligação telefônica da identidade de alguém não deve ser considerada de modo algum uma prova de identidade confiável. Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.